notadamente na área da educação, as medidas anunciadas estão muito insuficientes diante da realidade. Não sou eu que estou dizendo, eu perguntei para muita gente que está dentro da escola para fazer essa avaliação e a discussão aqui com vocês. Eu começaria, então, sobre a estrutura física, com muitos gestores de escola, diretores com quem eu conversei, além da minha vivência na escola. Nós temos uma série de desigualdades em relação à estrutura física. E falta ao Estado, então, anunciar uma medida mais efetiva que agora, com todos os gestores atentos à violência no ambiente escolar, várias situações precisam de investimentos específicos em relação à estrutura da escola. Então, este é um primeiro ponto. Vamos continuar caminhando na escola. A vigilância patrimonial, que o governo rompeu o contrato em 2019, de fato, ela é patrimonial. Ela não diz respeito ao cotidiano dos alunos. Mas ela, sobre a não continuidade do contrato, sobrecarregou a gestão da escola, que hoje, além de tudo que cuida, ela também precisa cuidar da gestão da vigilância eletrônica. Nós, até hoje, não tivemos nenhum diagnóstico do porquê que aquele contrato foi rompido e não pôde ser ampliado. O diretor assumiu, a diretora, mais uma função. Mais uma tarefa, mais uma questão para ele administrar. E a avaliação das direções de escola, que essa política da vigilância eletrônica, de fato, 48 milhões que foram de recursos financeiros investidos, é preciso considerar as especificidades da escola. Não adianta PowerPoint sem que eles conversem com a realidade da escola. Então, é sobre isso que nós precisamos falar na utilização dos recursos públicos. Vamos continuar na escola. A gente bate lá na porta da escola para entrar. Precisa fazer agendamento prévio com o diretor de escola? Esse é o nosso problema? Precisa de mais uma planilha que o diretor vai ter que preencher previamente para poder entrar na escola? Não. O anúncio feito pela Secretaria de Educação é desconectado da realidade. Nós não precisamos ser instituído mais uma coisa para o diretor administrar de agendamento prévio, porque o problema não está aí. As pessoas não entram na escola dessa forma para justificar mais uma burocracia. Sabe o que ajudaria a resolver? Se aqui nós tivéssemos tido o anúncio de mais um auxiliar de serviços da educação básica, especificamente para a entrada da escola. Porque hoje, colegas, o comporta da escola, o número de auxiliares de serviço, não determina uma pessoa específica para a entrada da escola. Então, a escola tem que se virar com um coletivo de auxiliares que tem para também cuidar da entrada da escola. O nosso problema não está no agendamento prévio. O nosso problema está na ausência de uma pessoa especificamente que cuide desta entrada. Porque hoje ela é organizada dentro do comporta da escola. O comporta é o número de profissionais que a escola tem direito de acordo com a resolução. Essa é uma medida que ajuda a escola. Se nós pudermos, como um caráter experimental, vamos cuidar da entrada da escola com um auxiliar de serviços designado para esta função, que pode, inclusive, receber, dentro de todas essas medidas que estão sendo anunciadas, formação, capacitação, que pode ser esta pessoa ou estas pessoas a ter uma interlocução melhor com essas medidas e uma formação, uma capacitação específica para isso. Nós vamos continuar na escola. Dentista e psicólogo não cumprem a mesma função dentro da escola. Então, eu não acho que é relevante, que é bacana fazer essa comparação aqui hoje. A escola está muito sozinha, gente, no enfrentamento à violência. Muito sozinha. Por que nós não podemos ter 3.600 psicólogos contratados emergencialmente nesse momento? Está faltando dinheiro? Vamos bater na porta do governo federal? Vamos conversar com o governo federal sobre um programa específico em relação a psicólogos na escola? Porque o programa hoje, ele não atende às necessidades desse enfrentamento que nós estamos conversando aqui. O psicólogo que está dentro da escola não pode conversar com o estudante. E, portanto, ele está extremamente restrito no atendimento profissional dentro da escola, que ele vai a cada 10 dias. Ele não está lá todo dia. Então, aquilo que ele identifica num dia, ele só vai voltar 10 dias depois. Eu conversava com uma diretora da escola, um psicólogo e um assistente social, para um polo de
7 escolas. Então, o psicólogo vai na escola a cada 10 dias. O momento não está exigindo um pouco mais da gente? É outra medida efetiva. Nesse momento, nós precisamos de um psicólogo em cada escola para responder de forma mais imediata a essa situação de violência no ambiente escolar que nós estamos enfrentando. Aí eu também fui perguntar para o orçamento. Nós temos um problema. Porque quando são questões relacionadas à segurança da escola, o orçamento da segurança pública ele é executado. Isso é ótimo. Mas quando eu pergunto para o orçamento qual é a execução do orçamento na pasta da educação, não é executado. O programa relacionado ao fortalecimento da convivência democrática e redução das violências no ambiente escolar, em 2019, do que foi empenhado, só foi executado 20%. Aí, se você vai para 2020, que foi o ano da pandemia, foi executado 100%, mas o dado que eu tenho levantado pela própria Assembleia é de R$ 2.240. Então, esse 100% nem vai contar. 2021 foi executado 70%. Em 2022, do total empenhado, não estou nem discutindo se o empenhado é o suficiente para investir nesse programa, mas do empenhado só foi executado 58%. Então, a gente tem um problema do que aquilo que nós aprovamos na casa, de que é importante, ele não é executado. Ele é uma execução extremamente baixa, né? Então, acho que esse é uma outra questão importante. A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, em 2022, sugeriu ao governo, nós somos propositivos na Comissão de Educação, que fosse elaborado um plano de enfrentamento da violência no ambiente escolar. O governo nos respondeu fazendo um balanço do que já havia sido feito. Nós já identificávamos no final de 2022 que o que está sendo feito é insuficiente. Então, não adianta nos trazer balanços daquilo que está sendo feito, porque está insuficiente. E nós pedimos, na época, que houvesse um processo com a participação da sociedade. As ações elas precisam ser descentralizadas e capilarizadas para chegar na comunidade escolar. Não é? A live ela não cumpre essa função, pode cumprir outras funções, o governo tem o direito de fazer o que ele julgar adequado. Mas nós precisamos de mais, no âmbito da educação, daquilo que foi nos anunciado.